gozando suas merecidíssimas e mais do que justas férias, mas temos aqui do nosso lado o Paul, e do outro lado me recuso a falar o nome dos lados para não politizar essa discussão, o Tito, e nós vamos ter a discussão de um caso que, sinceramente, acho que foi muito bem escolhido para fechar o ano, porque é uma situação clínica que talvez até seja um pouco mais prevalente do que a gente possa imaginar se a gente prestar atenção principalmente nas condições de base desse paciente. Então nós vamos ter o Wallace agora, o nosso residente, que vai mostrar o caso. Por favor, pode ir. Então, boa tarde, meu nome é Wallace, eu sou R1 do serviço de cardiologia aqui do Dante. Eu vou apresentar o caso da mioquimagem dessa semana. Então, o nosso caso começa, a história dele começa em agosto de 2014. O nosso paciente TCS, 26 anos, sexo masculino, natural e procedente de Guarulhos. Podia passar os slides, por favor? Os slides não estão entrando no monitor nem na tela. Aí, obrigado. Pode continuar, obrigado. Natural e procedente de Guarulhos, São Paulo, paciente que vem encaminhado ao Dante com um quadro de espinéia aos moderados esforços, tosse seca, sudorese noturna e dor torácica atípica em fisgadas, com perda ponderal de 1,5 kg nos últimos 3 meses. Esse paciente tinha tido um diagnóstico recente de HIV por conta de uma internação em julho de 2014 em Guarulhos, pelos mesmos sintomas. De antecedente patológico, o paciente era etilista, tabagista, usuário ativo de cocaína, negava o uso de drogas injetáveis e ainda estava em tratamento irregular para o HIV. Não tinha nenhuma história familiar relevante e de medicações ele estava em uso de bisoprolol 5 mg ao dia e fluoxetina 20 mg. Ao exame, então, paciente com 61 quilos, um IMC de 21, um APA de 90 por 57 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, o exame do aparelho pulmonar, um muro vesicular diminuído em bases, o aparelho cardiovascular, a gente notava um ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com presença de B3, sem turgência jugular, bulias normofonéticas. O abdômen tinha um fígado palpável a 2 cm do rebordo costal direito e o membro inferior sem edemas ao exame. O laboratório dele, esse era o laboratório externo, que veio para a gente, tinha um PCR de 35, uma função renal normal. Esse é o primeiro eletro do prontuário do paciente, é um eletro que tem interferência, né, mas a gente nota um ritmo sinusal com uma progressão lenta de R, aqui um distúrbio final da condução do ramo direito, nada mais muito relevante aqui. Ele trazia consigo uma tomografia externa desse serviço com um volumoso derrame pericárdico com atelectasia subsegmentar no lobo médio, língula, lobo superior e inferior à esquerda. Derrame pleural direito, com uma imagem sugestiva de linfonodomegalia no mediastino superior e bolhas subpleurais em lobo superior direito. Além disso, uma imagem nodular no interior das pequenas vias aéreas do lobo superior esquerdo com aumento da área cardíaca. Esse aqui é o primeiro raio-x que a gente tem no prontuário do nosso paciente. Então, a gente nota um aumento da área cardíaca com um duplo contorno aqui no PA e no perfil, né, do ato esquerdo. E talvez aqui se desenhando um sinal da bailarina, né, um derrame intercisural. Nessa primeira consulta foi iniciado diurético-terapia com um comprimido de furosemida ao dia e foi solicitado um ecocardiograma e um raio-x de tórax aqui do serviço. E aí o paciente retorna um mês após, ainda sem tratamento específico para o quadro, um quadro clínico inalterado e sem sinais maiores de congestão. Tá? Então esse aqui era o primeiro raio-x dele e um mês depois ele retorna com essa radiografia de tórax. E aí agora a gente vai para a nossa primeira questionamento aqui do caso. O que foi que aconteceu? Então será que foi uma resolução espontânea do derrame pericárdico? Uma resolução do derrame com furosemida? A imunossupressão do HIV causou a diminuição do derrame pericárdico ou a mudança do padrão de pericardite com derrame para pericardite constrictiva? Antes dos nossos dois consultores aqui da frente falarem alguma coisa, alguém quer comentar algo? Alguém que está na plateia? Fabiano, Ioná, tem alguma coisa a dizer? Então, mas conta para nós qual seria o seu raciocínio. Tem microfone para entregar para ela lá? Senão você vai ter que vir até esse aqui, para dizer, conta para nós qual foi o seu raciocínio nesse momento, assim, em que chegou, e não só o seu raciocínio, mas
por que você chegou nesse raciocínio até esse momento? Se eu não soubesse da evolução desse caso, né, se eu estivesse diante, eu poderia pensar nessa resolução espontânea mesmo do derrame, né? E a alternativa D também poderia ser factível, né? Só que ele teve uma melhora clínica. Então, se ele tivesse mudado para uma pericardite constritiva, então ele ia continuar com os sintomas, né? Com sinais de insuficiência cardíaca direita, né? Mas eu ficaria entre essas duas, ou a letra A ou a letra D. Só uma pergunta antes do Tito falar. Então, pela evolução clínica, você excluiria a D, né? Porque ele teve uma melhora clínica e, se fosse para constritivo, ele continuaria com queixas. Sim. Legal. Tito, o que você tem para acrescentar? Para quem não sabe, o Tito, além de muito bom de imagem, é craque de atendimento clínico também. Bom, volta uma imagem, lá no raio-x. Essa imagem do raio-x, doutor Ibrahim, o senhor acha que poderia ser, por exemplo, a gente passou por na pandemia do Covid, né? Então a gente teve digamos, uma pandemia de miocardite também. Pode ser que tenha associado, nesse caso, o paciente ter apresentado um quadro de miocardite, uma insuficiência cardíaca, derrame pericárdico associado, miopericardite. E depois de um tempo ele se resolveu e vem o outro raio-x ali do lado. Nós vimos muita coisa assim, parecida com isso, né, Tito, nos últimos 2 anos e pouco. Porque aconteceram muito casos, vai para quase 3 anos, aconteceram casos assim, que chegavam, até quando eu vi o slide com o Wallace de manhã, a gente estava comentando que aquela própria base direita ali tá bom, tá borrado, poderia ser uma pancardite, né, uma pericardite, uma miocardite com pericardite, que tivesse evoluído para o derrame e com a resolução do processo inflamatório tivesse uma evolução que não ficou um raio-x, também não é uma cardíaca exatamente normal. Melhora, bem menor que a anterior, mas a gente vê até uma retificação, né, do TP, tem um botão aórtico que continua pequeno, quer dizer, não sei se o débito melhorou tanto assim, porque o botão aórtico não é dos mais expressivos, ele recupera a silhueta do coração, mas ainda tem a área cardíaca aumentada. Então, seria uma possibilidade, do ponto de vista radiológico, para a gente considerar sim. Paulo, você concorda? Sim. É justamente interessante, chama a atenção a evolução adequada depois do tratamento, né? Embora ele tenha várias comorbidades, como a gente já viu, ele tem vários outros fatores que chamam a atenção, sintomas sistêmicos, já tem uma astenia, tem uma tose crônica, que poderia já pensar também em outra etiologia infecciosa mais sistêmica que esteja cometendo ele, além do processo que reverteu. Então, acho que com todas essas comorbidades que ele tem, é muito interessante a gente discutir e ver outros exames complementares. Em relação a isso que você perguntou, você comentou na hora que o diagnóstico de HIV dele é recente, né? Recente. Não era um diagnóstico que ele já sabia e já tratava há 10, 15 anos. Não, o diagnóstico foi em julho de 2014. E aí a primeira chegada, isso foi a primeira consulta dele, né, no nosso ambulatório, ele ainda não estava em tratamento de HIV. Perfeito. Vamos em frente, pode continuar. Bom, então depois dessa discussão a gente solicitou o eco dele, né? E aí o eco, você quer que eu leia, Tito, e você comenta? Deixa eu comentar só. Bom, setembro de 2014, né? Então, o que de importante a gente consegue ver? Primeiro, tem uma certa dissociação do que está escrito, tem aumento discreto biatrial. Talvez tenha sido um erro de digitação. Um volume de 32 ml por metro quadrado, como a gente tem considerado só o volume atualmente, seria um átrio esquerdo normal. Provavelmente é porque a parte escrita tenha vindo um pouquinho antes e a gente achava o diâmetro acima de 40 como alterado. Né? Então, pergunta isso, Tito, se em 2014 talvez possa ter sido esse o critério, né? Porque é um caso de 8 anos atrás. Né? Exato, e talvez isso possa mudar nos outros laudos e isso é só uma questão de definição que veio depois. Então a gente não tem um aumento do átrio esquerdo, mas tem um aumento discreto do átrio direito, tem um padrão de disfunção diastólica grau 3, quer dizer, um aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Tanto é um laudo um pouco mais antigo, que ainda usa restritivo reversível, a gente não usa mais essa nomenclatura, então é um padrão restritivo. E o que de muito interessante que tem? Tem um espessamento significativo, algo que é difícil da gente ver no eco. Então, para o ecocardiografista que já faz o exame, ele aventar essa hipótese, porque realmente era algo que saltava aos olhos, com um aumento de 22 milímetros, que é bastante significativo, com sinais de constricção pericárdica. Então, é um eco que, nesse ponto, não deixaria dúvida, que me parece que tem um padrão constricto, com essa imagem de um espessamento bem difuso e importante do pericárdio. Agora eu vou pedir para o Dr. Paul comentar a ressonância do paciente.
Tito, enquanto o Paulo chega lá, vou fazer uma pergunta rápida. Esse eco com 22 milímetros de derrame é compatível com aquele segundo raio-x? A gente encontra isso na prática? É compatível. A gente encontra bastante. De novo, a pandemia trouxe um conhecimento que a gente talvez não tivesse antes, da gente conseguir ver um aparecimento e evolução de muitas pessoas com miocardite, pericardite, derrame pericárdico. A gente até brincou no congresso que o Covid trouxe de volta a ressonância para pericardite, né, para o diagnóstico. E fica bem característica aquela imagem mesmo. A gente vê um coração em moringa, faz o eco e tem um espessamento ou derrame pericárdico bastante aumentado. Bom, obrigado pelo convite aqui. E aqui a ressonância acaba sendo um exame bem interessante, justamente pela facilidade de a gente observar o pericárdio. Já essas imagens iniciais que a gente sempre utiliza para localizar, fazer as programações no exame de ressonância, a gente já percebe que sim, tem um derrame pleural à esquerda, né, direita, desculpa, e a área cardíaca é mais delimitada por conta do espessamento pericárdico. Essas são imagens iniciais e a gente percebe justamente isso. Então, agora falta delimitar muito melhor que as outras sequências que a gente vai discutir. Derrame pleural aqui à direita, que a gente tinha observado. E assim, então, nas imagens de cine, a gente observa justamente esse padrão restritivo que o Tito já falou, né? Dá essa impressão, quando a gente analisa já com dilatação biatrial, né, que a gente observou nas outras imagens. Vejam como tem uma dificuldade para, na diástole, conseguir encher. E não é por conta do miocárdio, é por conta dessa restrição no pericárdio, que ele não consegue se expandir com muita dificuldade, o enchimento acaba causando isso. Paulo, além disso... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chama ressonância esse método? Isso. Esse negócio está em volta do coração ali, isso é líquido ou é tecido não líquido? Então, essa imagem aqui da ressonância com uma sequência de cine, ela tem uma ponderação que a gente conversa um pouquinho em T2, no qual tudo que é líquido teria que ser olhado um pouquinho mais claro. Tanto assim que a gente observa aqui que a cavidade ventricular que tem sangue acaba tendo um brilho especial, o qual não acontece no pericárdio. Então, a gente não costuma falar que isso seja líquido. Então, chama a atenção que talvez seja o pericárdio mesmo que está espessado. Então, vejam vocês, além disso, nas imagens de cine, esse movimento do septo interventricular, que é um movimento muito chamativo, um movimento um septal bounce, em que a gente vai observar melhor na imagem no eixo longo, mas o principal nessa imagem de cine, essa restrição na diástole, esse espessamento pericárdico e esse movimento do septo interventricular. Vejam no eixo longo o movimento do septo clássico, do septal bounce, um movimento muito chamativo, um padrão restritivo com essa dilatação biatrial e esse espessamento pericárdico que causa uma restrição diastólica no enchimento desse ventrículo. Aqui, nessa outra imagem em eixo longo, eu até coloquei a imagem colorida. O Tito conversou muito bem, embora a nomenclatura falou um pouquinho dessa restrição diastólica, mas vejam vocês na mitral como ele abre em 2 tempos, né? Então dá para ver que essa última fase do enchimento diastólico, o átrio tenta ajudar nesse enchimento ventricular, e a gente vê que sim, tem um padrão restritivo, como a gente já observou nas imagens anteriores. Aqui, na ressonância magnética, a facilidade de caracterização testoidal miocárdica não só fica restrito no miocárdio, fica restrito para todos os órgãos. Aqui, no caso, no pericárdio, na imagem à sua esquerda, é uma imagem que a gente chama de double. Então, todas as estruturas que forem com conteúdo de gordura, elas vão brilhar. Então, acaba sendo muito legal, no caso de avaliação do pericárdio, porque a gente consegue delimitar e delinear muito bem tudo que é gordura epipericárdica, como vocês veem essa linha mais clara, e um cinza mais escuro aqui sendo pericárdio. Então, delimita muito bem as camadas do pericárdio, visceral e o parietal. Nessa imagem, o sangue escuro também acaba sendo uma sequência ponderada em T2, ou seja, a gente observa inflamação. Tudo que tem um conteúdo mais de líquido acaba a brilhar muito mais. Vejam vocês como na mesma topografia do pericárdio da imagem esquerda, aqui observamos como tem um brilho muito mais significativo, chamando a atenção que o que a gente estava observando era pericárdio, e esse pericárdio está inflamado. Aqui,
o mais bonito, a imagem até parece um sorriso aí nos papilares, o pericárdio, na imagem do riacho tardio, ele brilha, né? Então, a espessura aqui da ressonância magnética, observamos justamente aumentado e envolvendo tudo aquilo que é o pericárdio. Então, veja nas imagens eixo longo, na varredura eixo curto, como observamos que esse aumento da espessura miocárdica acomete difusamente todo o pericárdio, observando assim, determinando assim como uma pericardite constritiva. Só como dado adicional, esse movimento do septal bouncing que a gente observou, ele tem uma especificidade e uma sensibilidade muito alta na ressonância magnética, observado justamente nessa fisiologia restritiva. A tomografia de tórax acaba sendo uma ferramenta também importante, justamente pela capacidade de a gente observar cálcio. Então, nessa varredura inicial, a gente não fica chateado em observar cálcio, mas a gente complementa as informações. E aqui, uma imagem adicional do parênquima pulmonar, tendo em conta o histórico prévio de imunossupressão, porque não pensamos na tuberculose, né? Um complexo de Ghon, aqui um nódulo de Ghon, que até poderia ser uma hipótese diagnóstica interessante depois de ter olhado essas imagens no pericárdio. Dentro do quadro clínico é um paciente com HIV, né, que não tinha sido diagnosticado, então não era tratado antes. Tem uma doença sistêmica, como você já tinha suspeitado, e tem essa imagem pulmonar. Então você pensou nisso. Faz sentido. Eu só coloquei essa imagem comparando a imagem de riacho tardio e a tomografia sem contraste, só para vocês observarem como a gente caracteriza muito bem o tecido pela ressonância, mas também a tomografia, se tivesse cálcio, estaria gritando também quanto ao realce. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. O Tito parece que quer fazer algum comentário. Volta um pouquinho ali, Paulo. Deixa eu... A gente não tem as imagens do eco, mas o Paulo mostrou um monte de coisa que a gente pode ter uma certa analogia nessa avaliação de multimodalidade, né? Então, aqui só para a gente ver, esse septal bouncing, como é uma característica da doença, qualquer método que avalie função pode ter a mesma impressão, e o eco também segue do mesmo padrão. A gente consegue avaliar essa interdependência ventricular, que é um sinal importante também da presença de constricção. Seguindo, a gente prefere ver nos eixos longos, também fica um pouquinho mais fácil da gente avaliar. O Paulo citou a abertura da válvula mitral, é um ponto bastante importante. Então, quando a gente tem um padrão restritivo, aquelas ondas E e a onda A gente vê que a onda A é um pouquinho menor, porque a pressão está muito aumentada no ventrículo esquerdo, apesar da contratilidade do átrio poder estar preservada, a gente acaba tendo uma velocidade menor, e isso também é refletido aqui na ressonância, a gente consegue ver essa abertura, digamos que a segunda abertura da mitral um pouco mais reduzida. A inflamação, o eco não é um método que consegue avaliar essa inflamação, nem um espessamento com tanta acurácia igual a ressonância, mas com o advento do strain, a gente sabe que esse strain circunferencial ele é um pouco mais alterado nas fibras mais epicárdicas. Como a gente vê muita fibrose, nesse caso, por exemplo, a gente teria um strain sim circunferencial reduzido. Além disso, a gente pode ter um ânulus inverso, então uma velocidade de deslocamento da parede do septo maior do que a da parede lateral. Então, são algumas maneiras diferentes de a gente ver ou de expressar essas alterações que a gente viu na ressonância pelo ecocardiograma. Valeu. Valeu, Tito. Muito obrigado. Acho que isso desperta assim a importância, deixou claro a importância de ter gente que saiba mais de um método de imagem para daqui para frente. Acho que vai ser um profissional cada vez mais valorizado e bem-vindo no mercado. Né? Pode continuar. Bom, então agora com as imagens da ressonância, como a gente discutiu agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai investigar a etiologia desse derrame? Então, drenagem de Marfan, pericardiectomia com toracotomia mediana, toracoscopia com biópsia, ou a gente trata a tuberculose empiricamente nesse paciente HIV positivo? Professor André, que é professora de cardiologia, se chegam os seus alunos para a senhora com um caso assim, um homem jovem, com HIV diagnosticada recentemente, que teve um quadro que teve uma área cardíaca muito aumentada no raio-x, diminuiu de repente com melhora clínica, aí faz o eco que suspeita que tem o derrame, a ressonância toma, a senhora viu, mostrou que não era um derrame, mas que era um aumento muito significativo da espessura, com aquela imagem de pulmão que o Paulo mostrou. O que o senhor orientaria os seus alunos para fazer?
Tem microfone para a professora André? Não? Para quem não viu, o professor André disse que ela orientaria para tratar a TB empiricamente e também a fazer biópsia do pericárdio. Wallace, o que a gente fez? Então, a decisão do serviço foi pela intervenção cirúrgica eletiva. Vocês não tiveram aula com ela, tá vendo? Por isso que... para pericardiectomia com toractomia mediana. Mas o paciente não compareceu na data programada e ele retorna para a gente alguns meses depois, em novembro de 2014, com piora do padrão da dispneia. Se observava isso no pronto-socorro, um padrão de diminuição do murmúrio vesicular em bases, principalmente à direita, e bastante tosse, Nessa consulta, essa era a radiografia de tórax do paciente, então a gente observa aí um grande derrame pleural à direita. O eletro, esse foi o eletro da data, então manteve mais ou menos o mesmo padrão, aqui um pouco mais de baixa voltagem em planos frontais, ainda com a progressão lenta da R, um distúrbio de condução pelo ramo direito e mostrando aqui um pouco de distúrbio de repolarização infralateral, alteração de repolarização infralateral. Então, nessa data, o que foi feito para ele? Foi solicitado aí o paciente foi transportado para um hospital geral, realizada a drenagem pleural com análise do líquido, e diagnosticado tuberculose pleural e pulmonar paciente. E em dezembro foi iniciado o tratamento com o RIP, em dezembro de 2014. Então, lembrando que nessa data, o que a gente tinha do caso? Era um paciente com pericardite constrictiva, pela clínica, ecocardiograma e ressonância, o PCR elevado, a tomografia sem cálcio e também o paciente não tinha história de fibrilação atrial. A ressonância mostrava sinais aí de disfunção de VD. E um paciente com em HIV, em tratamento de tuberculose pleural pulmonar e provável TB pericárdica. Então, nesse cenário, o que a gente pode fazer, Então, a gente solicita ainda assim uma cirurgia imediata por pericardite constrictiva para o paciente, opta por tratar primeiro a tuberculose e reavaliar em 6 meses e depois indicar a cirurgia, aguardar a evolução, porque não tem cálcio nem fibrilação atrial e pode ser que seja uma pericardite constrictiva transitória, ou definitivamente o paciente não tem indicação cirúrgica. Antes de perguntar para alguém, vamos pedir o pessoal levantar a mão. Quem acha que eu vou começar ao contrário. Quem acha que aliás, vou fazer por ordem aleatória. Quem acha que a resposta certa é a D, levanta a mão. Quem acha que a resposta certa é a A, levanta a mão. Ah, legal. Quem acha que é a B, levanta a mão. E ela participou da discussão do caso. Está empatado, mas o voto de Minerva dela e do Fabiano, que eles participaram da discussão do caso. A letra C, alguém vota na letra C? Teve um voto. E ela fez a revisão da doença, então tem peso. Então, qualitativamente, nós estamos empatados. Vou pedir para uma autoridade médica que eu respeito muito, o Dr. Tito, fazer o comentário dele sobre essa. Olha, eu não tenho muita prática, mas eu acho que para um quadro um pouco mais grave, eu tentaria a cirurgia imediata por causa da pericardite constrictiva. Concorda, professor André? Porque a pericardite tem tratamento clínico também. Então, esse C, aguardar a evolução, mas tem que tratar. Tem tratamento para pericardite, é um processo inflamatório, consequência de pericardites agudas de repetição que pode se transformar em um processo que cronifica. Se o paciente tem efetivamente uma restrição, o principal problema dele, a insuficiência cardíaca, vai ser por causa dessa restrição. Então, o paciente tem que receber um tratamento clínico, mas seria uma boa opção tratar com cirurgia. Se ele já recebeu tratamento clínico, o processo cronificou, mesmo tendo e aí seria uma pericardite que de fase aguda cronificou, não deu certo com o tratamento clínico, e tem que ver se fez, porque é o principal motivo pelo qual a pericardite cronifica, é que não deu certo o tratamento clínico, muitas vezes por falta de aderência. Aí não tem jeito, tem que ir para a cirurgia, porque o problema é uma restrição física, e essa restrição física é o que está causando insuficiência cardíaca.
E ele estava em tratamento específico, né? Isso, ele começou o tratamento do RIP em dezembro de 2014, né? Então, nessa época ele já estava em tratamento. Tem uma cirurgia, né? Você indicaria cirurgia também nessa fase, André? Ele já estava em tratamento há um tempo, né? Aí não vai melhorar se não tirar o que está restringindo o enchimento diastólico, não vai melhorar. Perfeito. Então, é não isso tinha mesmo. cálcio, é esse o detalhe. Isso. Não Até é agora cálcio. nenhum tratamento clínico tira cálcio nem fibrose. Então agora tinha que ser cirurgia mesmo, na minha ideia acho que era isso. Não tinha. Não No tinha primeiro não cálcio. tinha. Por isso que Tinha começou. cálcio. No primeiro não tinha, só agora. Paulo, você aposta o seu diploma que tinha fibrose ali, ou você acha que podia ser só processo inflamatório? Então, isso é bem interessante, Quando porque... eu falo diploma, estou dizendo a xerox não autenticada. Aí pode rasgar. Então. O que chama a atenção, voltando à ressonância, é justamente esse componente inflamatório, que é uma fase bem subaguda, e a gente sabe que fisiopatologicamente o componente de proliferação fibroblástica é muito elevado. E tem casos que regride mesmo. Só que fica difícil, né? Um paciente que não é aderente, já com tratamento específico, a gente agora dá clinicamente um não aderente, tem que conversar muito bem com ele. Pode ser que dê certo, mas o fato de não ter cálcio também é um fator bom que a gente espera resolver, né? Um edema, bastante edema, pouco cálcio, só no aderente que me deixa preocupado, sinceramente. Mas você levantou a mão na alternativa A, né, Yolanda? Na B. Tá ok. Na B, tá certo. Desculpe, eu que errei. Tá bom, então, olha, se o voto qualificado da doutora Ana e do doutor Fabiano, como participaram da condição, conversaram de tudo. O Max quer falar? Então, podemos dar a palavra para o doutor Max, por favor, que está online, que é sempre muito bem-vindo nas nossas discussões. Você consegue falar, Max? Nós estamos vendo o que você está fazendo, nós não estamos te ouvindo. Max, manda por WhatsApp para cá que a gente tenta compartilhar no final o que é que você comentou com a gente. Pode ir em frente então, Wallace. Em frente. Então, o que foi que a gente decidiu por fazer? Então, o paciente retornou 5 dias depois da drenagem, né, ainda no serviço de miocardiopatia, ainda com tosse, mas com exame físico inalterado. A decisão foi por aguardar a evolução após tratamento de tuberculose por 2 meses, para a posterior indicação de pericardiectomia. O paciente retornou 7 meses depois, né, em julho de 2015, ainda mantendo tosse e no exame físico somente roncos à ausculta pulmonar, sem sinais de congestão. Nessa data foi indicada a internação, né, para a gente fazer uma nova avaliação do paciente em julho de 2015, com ecocardiograma e ressonância. E esse aqui é o segundo eco do paciente, Dr. Tito. A gente não tem a imagem, né, mas não tinha mais aquela imagem prévia do derrame, né, não tinha mais aquele espessamento, a disfunção diastólica também era de grau 1, a gente não encontrava mais sinais de pericardite constrictiva igual no anterior. Uma pena a gente não ter imagem para a gente comparar a melhora do caso, mas é um exame basicamente inocente em relação à pericardite constrictiva. Né, Se vem um paciente em tratamento de HIV fazer um eco desse com você de rotina, você diz, fique tranquilo que seu coração não está comprometido? Pode ser que sim, exato. Se não souber a história toda, né, não tiver acompanhado a evolução, não tiver visto todos os outros dados ou imagem... Viesse fazer um exame de rotina, não Exato. esse caso, viesse fazer um exame de rotina. Perfeito. Perfeito. Agora eu vou chamar o Dr. Paul para comentar a segunda ressonância cardíaca do paciente. Paulo, você tem sobre os seus ombros o peso das 4 alternativas. Você vai ter que mostrar Eu qual já que é. rasguei o Uma diploma, coisa então que eu posso estava falar até qualquer coisa. comentando Só um aqui comentário, doutora, com as meninas, professora. né? A gente não pode esquecer que às vezes a gente tem sinais de constrição, né? Por aumento da pressão intratorácica. Então, às vezes o paciente, por exemplo, tem um baita derrame pleural e tem até um espessamento pericárdico que não necessariamente é responsável por essa restrição que a gente encontra no exame ecocardiográfico. Então, é muito importante lembrar que existe também uma contribuição do aumento da pressão intratorácica, nem sempre do espaço pericárdico, mas do espaço pleural, que pode, às vezes, alterar a avaliação desses sinais de enchimento ventricular, né?
Isso é uma Tem coisa que alguma coisa que te faça desconfiar mais? Isso aqui é mesmo constrição, não? Não, então, como ele não tinha cálcio, não tinha nada disso, às vezes a gente não encontra um espessamento tão importante do pericárdio e também não tem nenhuma outra coisa que justifique, e tem aquele raio-x com aquele derrame pleural absurdo, o ideal seria você tratar o derrame pleural e repetir o eco. E aí Perfeito. Sim a gente consegue dar uma definição melhor do quanto realmente aquele pericárdio é responsável pelas alterações encontradas, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto dessa reunião, esse tipo de observação. Isso é extremamente importante do ponto de vista prático. Para quem está no pronto-socorro, mesmo sem ser cardiografista, ele viu o raio-x, viu aquele derrame. Ele tem que perguntar para o cardiografista se ele acha que aquele sinal de constrição pode ter algum outro motivo. A gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Ainda mais um paciente desse, né? Ele não tem doença só do pericárdio, ele tem doença pleural também. E isso altera muito a avaliação. Perfeito, excelente. Muito obrigado pelo comentário. Paulo. Bom, aqui, já nas imagens iniciais, a gente percebe quase que trocou de paciente. Essa espessura que a gente tinha observado muito significativa no pericárdio, a gente não está vendo mais nenhum derrame. Provavelmente o paciente foi tratado clinicamente, respondeu ao tratamento. Já nas imagens de cine, a gente percebe que o enchimento acaba sendo bem melhor, a função biventricular é adequada, e se a gente não duvidar que teve um diagnóstico prévio de pericardite congestiva, até a gente pensa que foi outro paciente mesmo. Já nas imagens eixo longo, não tem mais esse movimento tão significativo do seta-bouncing que observamos. Parece ainda que tem um pequeno componente periférico na topografia do pericárdio, porém sem ter esse padrão clássico restritivo, nem no movimento valvular mitral também, que era tão significativo e chamativo nas imagens prévias. Imagens de edema e avaliação tecidual, caracterização, não observamos mais restrição. Se a gente observar com mais carinho, observamos discretamente mais espessado o pericárdio aqui na topografia da parede lateral do ventrículo direito, mas nada significativo. Já no realce tardio, observamos mais claro que esse espessamento pericárdico previamente observado não temos mais, ainda persiste um componente do realce tardio no pericárdio, porém nada em comparação com o exame prévio. Aqui na mesma imagem eixo longo. Então, essa imagem comparativa, eu não sou cirurgião plástico, não gosto de comparar a imagem do pré e pós, mas vejam vocês aqui a imagem prévia aqui do pericárdio, muito mais espessada, com a imagem do depois aqui, como o pericárdio ainda tem um realce, porém, significativamente, melhorou bastante, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, do mesmo jeito que a professora André fez uma observação importante, não aí mesmo, que a gente tem muito aquela história que vem da ressonância de quando o realce desaparece na miocardite, serve critério de evolução. Na pericardite tem alguma coisa parecida ou não? Isso. Então, como a gente estava falando fisiopatologicamente, essa proliferação fibroblástica e esse aumento de espessamento tem um componente inflamatório e proliferação fibroblástica. Provavelmente, o tratamento específico fez efeito e acaba justamente o que a gente vê no miocárdio. No miocárdio acaba sendo mais fácil a explicação até. O espaço intercelular acaba sendo ocupado por tecido inflamatório. Então, quando diminui todo esse componente de edema, acaba reduzindo a espessura. No pericárdio, componente fibroblástico também, esse espaço acaba reduzindo, portanto, acaba captando menos contraste e o volume também acaba sendo menos reduzido, né? Acaba reduzindo bastante. Mas acho que a explicação é isso aí. Ou seja, não quer dizer que não curou, mas é um processo ainda ativo, ainda existe inflamação na fase crônica. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo convencido que era tuberculose mesmo? Ou vocês acham que pode ter sido algum processo viral que o tratamento por tuberculose curou por acaso? Não, né? Chega, né? Então, tá bom, bora. Bom, então, conforme teve a regressão do espessamento pericárdico, optou-se por suspender a intervenção cirúrgica, né, e manter somente o tratamento clínico do paciente. Ele tornou, em março de 2016, ainda referindo tosse, mas que ele atribuía ao tabagismo. Nessa data ele já tinha terminado o tratamento com 9 meses
do RIP, né, já tinha completado. O eletrocardiograma dessa data já mostrava uma melhora aí do padrão eletrocardiográfico, não tinha mais aquela alteração de repolarização inferolateral, né? A R estava uma eletro praticamente normal, ainda com um discreto distúrbio de condução do ramo direito, não tinha mais baixa voltagem no plano frontal. Aqui só para mostrar, a gente fez uma série histórica dos exames do paciente, né, de HIV, então um paciente que ele realmente não estava com um tratamento adequado, aí eu só consegui recuperar a partir de 2015, né, mas ele em dado momento, ele realmente parou de tratar, em 2017, fez um CD4 66 com 251 mil cópias de carga viral, e em 2022 ainda assim fez esse novo escape viral. É um paciente que perdeu o segmento por 2 anos, a última consulta foi agora em agosto de 2022, em que ele tinha suspendido novamente a TARV, estava em tabagismo ativo e ainda com drogadição por cocaína, mas que o exame físico se mantinha sem sinais de congestão e sem demais alterações. A gente tentou solicitar que ele viesse, mas não conseguimos contato com o paciente para pré-domingo. Mas ele mantém o estado clínico inalterado agora, 8 anos depois, né? Sim. Então, a conclusão do caso é um caso de pericardite tuberculose, em que a apresentação inicial era uma pericardite com derrame. Após um mês, evoluiu aí para uma pericardite constrictiva, que teve uma resolução da constricção após tratamento específico com o RIP. Então, a mensagem final é que, se não houver calcificação na tomografia nem FA, a gente sempre aguardar aí 6 meses para pós-tratamento específico para indicar a cirurgia da pericardiectomia. Obrigado, Wallace. Enquanto você só para apresentar, enquanto a Larissa só para apresentar a revisão, primeiro, parabéns mesmo, Wallace. Um caso difícil, você apresentou muito bem, resumiu muito bem, esses 2 últimos slides foram a proverbial cereja do bolo. Mas é interessante como umas coisas vão em volta em medicina, né? Eu sou bem antigo, tem gente que diz que eu fui colega de turma do William Harvey, mas isso já é fake news. Mas eu sou bem antigo, e uma época eu estava numa reunião num lugar fora do Brasil, e o pessoal mostrou um raio-x e ficaram lá 10 minutos, 15 minutos querendo descobrir o que era. Eu fiquei olhando, que esses caras estão estranhos? Eu falei, isso é uma tuberculose. Eles não tinham ideia do que era tuberculose, né? Aí todo mundo esqueceu que era tuberculose por um tempo, e depois com a chegada do HIV a gente tem que lembrar de tuberculose e pensar muito nisso como etiologia de muitas das disfunções, né? Então, às vezes, a gente não pode subestimar a força do ópio. Mas, Larissa, pode apresentar sua revisão agora, por favor. Obrigada. Bom, meu nome é Larissa, eu sou residente do Hospital Heliópolis e vou falar sobre pericardite constritiva transitória. Pode passar? Acho que não estou conseguindo. Aqui. Certo. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre as funções do pericárdio. Como todos sabem, o pericárdio é formado por 2 camadas, a camada parietal e a camada visceral. Tem 2, basicamente, funções importantes, que é a função mecânica, limita a distensão cardíaca, mantém a relação pressão-volume das câmaras cardíacas, além de lubrificar e minimizar o atrito. Também tem uma barreira contra a infecção. Bom, a pericardite constritiva ela tem 3 formas clínicas. Aqui eu discorrerei, que é a transitória, a constritiva transitória, mas tem a pericardite constritiva efusiva e tem a pericardite constritiva crônica. Bom, pericardite constritiva transitória. Quais são as principais causas? No ESC, ele fala que em países desenvolvidos, as principais causas foram virais, cerca de 42% a 49%, seguido de causa pós-cirurgia cardíaca, pós-radioterapia e pós-infecciosa, tendo um valor de 3% a 6%. Dentre elas, destaca-se tuberculose e pericardite purulenta. Coloquei atenção aqui em tuberculose, porque tuberculose, como já foi dito pelo doutor, não tem tanta assim, relevância em países desenvolvidos, mas no artigo fala que tem que se pensar com a bem atenção em países em desenvolvimento. Tanto é que foi o caso apresentado. Bom, a fisiopatologia, ela gira em torno de desenvolver um edema pericárdico, que é um processo inflamatório de deposição de fibrina. Isso levará a um espessamento do pericárdio, perda da elasticidade, que combinará com uma fisiologia constritiva. Então, assim, fosse resumir,
é um processo inflamatório agudo que leva a esse pensamento e fisiologia constritiva. Bom, sinais e sintomas. Tem-se uma clínica de insuficiência cardíaca direita, devido à alimentação diastólica biventricular, que vai ter os seguintes sintomas principais: dispneia, fadiga, derrame pleural, edema periférico, ascite, hepatomegalia, alguns outros comemorativos como febre, dor no peito, tem-se os sinais de atrito pericárdico e presença também pode ser de sinal de Kussmaul. Bom, dos exames complementares. O ecocardiograma é a principal forma de diagnóstico. Ele é classe A do artigo ESC, né, da diretriz. Alguns achados: derrame pericárdio, espessamento pericárdico, deslocamento septal, tremor septal, aumento da veia cava inferior com colamento reduzido, além de movimento longitudinal reduzido na parede livre do VE, do ventrículo esquerdo. Bom, tem-se a ressonância, ela entra na melhor avaliação de casos borderline e ela atua na diferenciação de pericardite constritiva transitória com comparação com a pericardite crônica. Tem-se também a tomografia cardíaca, mas, no entanto, ela é menos útil para avaliação da construção e ela identifica facilmente calcificações pericárdicas. Também ela atua como um meio de programação cirúrgica, porque da localização do pericárdio em relação ao externo, então ela entra como essa de meio que programação cirúrgica. Avaliação hemodinâmica invasiva, quando o teste não invasivo for inconclusivo. Sobre o tratamento, ela pode se resolver espontaneamente, e o tratamento ele se baseia no alívio dos sintomas agudos, bem como na tentativa de prevenção de pericardite crônica. As medicações utilizadas principalmente são os anti-inflamatórios não esteroidais, orais, tem-se a colchicina e a corticoide oral. Em alguns casos ocasionais, a pericardite transitória refratária pode exigir a cirurgia. Além dessas medicações, tem que observar assim, amplamente o paciente, como no caso, o paciente, além de pode-se usar esse tratamento, tinha que ter tratado a tuberculose. No mais, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, a sua revisão foi ótima. Com isso, nós estamos chegando ao final da última sessão do ano. Queria agradecer a Edileide, esperando que ela tenha férias muito boas, agradecer a todos que estiveram online conosco e presencialmente. Acho que o grande objetivo os grandes objetivos dessa reunião são mostrar como os métodos de imagem ajudam no diagnóstico, em primeiro lugar, e em segundo lugar, mostrar uma chave que a gente bate há algum tempo, que diretriz é um guia e não uma âncora. Ela serve para apontar uma direção, mas na frente de cada um de nós, como médicos, tem indivíduos e merecem uma abordagem diagnóstica e terapêutica personalizada. Agradecendo a todo mundo que esteve aqui presente, na ausência do doutor Edileide, eu passo para o doutor Tito encerrar a reunião, desejando antes um excelente fim de ano, um excelente Natal e um 2023. Quem sabe vem um ano com coisa boa, porque de 19 para 20, de 20 para 21, de 21 para 22, a gente só levou susto. Tomara que 23 venha carregar de coisas boas. Tito. Tomara. Bom, primeiro agradecer a participação na Mioca Imagem. Acho que esses últimos 2 anos têm sido incríveis, né? Acho que vários casos específicos. Agradecer a todo mundo que vem presencialmente, faz muita diferença para a gente, quando tem mais gente aqui no auditório, no remoto também. E apesar de ser uma coisa pessoal, eu queria mandar uma mensagem aqui. Hoje é aniversário do meu pai, ele está ali assistindo. E, infelizmente, pela 5ª vez em 15 anos eu não estou lá, mas queria dar os parabéns para a fera e agradecer a todo mundo. Muito obrigado, que ano que vem seja sensacional. Vocês ficam... Você não tira a palavra.